Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 7 de abril do ano 2007. O meu retorno. Senhor, ao me ajoelhar, tive uma visão. Ao fechar os meus olhos, vi um galo querendo cantar. Isto foi real, Senhor? Desde o momento em que a pessoa vier a crer, nada mais venha a pensar ao contrário. Pois quem tem a graça de alcançar tantos mistérios, por que não mais este? Para um novo dia, o galo é o primeiro a anunciar, fazendo que todos se despertem. E o seu canto, ao criar eles, viria a servir como o corneteiro. Foi por isso que falei a Pedro: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. São Mateus capítulo 26, versículo 34. E foi o que aconteceu. Pedro negou que era um dos meus discípulos. Depois chorou amargamente. E agora a maior parte da população nega a minha origem. Mas o mesmo corneteiro servirá para anunciar o meu retorno. E enquanto isto, os anjos, descendo do céu, tocarão suas trombetas e toda a terra ouvirá. Jesus, e este problema que muitos estão passando com as pernas amarradas? Por quê, se já é quase a hora de sua vinda, Senhor? Não há mal que não se cure, nem problema que não se resolva. Tudo isto é só para provar que o Filho de Deus tem poder sobre a natureza. Se vier a dizer que isto é castigo, então, por que aquela mulher sofreu há tantos anos com o mal de fluxo, e ao tocar só em meu manto, curada foi tão logo? Assim será com todos que já estão no meu caminho. Antes que o galo cante, todos serão libertados, sem mais nenhum problema, para me receberem. Não será possível um aleijado vir a querer chegar perto de mim, nem um cego. Antes que isto vier a acontecer, esses serão libertados, e todos os doentes serão curados milagrosamente. De suas camas sairão, de suas cadeiras de rodas também. De suas muletas não irão precisar mais. E dos presos inocentes, os grilhões irão se abrir, como foi o momento em que Pedro foi libertado. Os meus anjos cuidarão de tudo isto. Gostaria de saber mais, meu filho Pedro II. Senhor, o que eu sou para vossa majestade? Na realidade, és tudo aquilo que ficou reservado para o fim dos tempos. Alguém deveria vir antes do meu retorno, e tu fosse este, como um corneteiro que já vem anunciando o meu retorno com todas essas mensagens. Jesus de Nazaré. Vou fazer um comentário. Nessa mensagem, Jesus de Nazaré está nos mostrando o quê? Que Ele quer que sejamos o corneteiro, né? Anunciando a vinda dEle, o retorno dEle a essa terra. Mas de que forma? Mostrando a verdade, não aceitando a mentira, lutando contra a mentira. As pessoas dizem: eu creio em Deus, eu temo a Deus, mas faz o que Deus quer? Conhecer a Deus, o demônio também conhece. Temer a Deus, o demônio também teme. E o que diferencia nós dos demônios? Um ser humano, um cristão do demônio. Fazer a vontade de Deus. Porque tem muita gente que vai a uma missa, mas não abre a mão para nada. Não ajuda um irmão que está ao seu lado. Se puder pisar em cima de alguém, pisa. Eu fiz a minha parte, eu fui lá na igreja, rezei, dobrei meu joelho, fiz a minha parte. É isso que Deus quer de todos nós? Vai ser assim na outra vida? Não vai ser dessa forma, né? Nós precisamos anunciar a vinda de Jesus de que forma? Com o nosso exemplo, nosso modo de viver, os nossos trajes, a nossa convivência com os nossos vizinhos e irmãos, o tratamento com as pessoas. Tem muito ser humano que um animal tem muito mais valor do que um outro irmão que está perto dele. Se estiver ali machucado, ele passa, distancia, né? É capaz de nem olhar para aquela pessoa.
e se vê um cachorro sendo maltratado, um cachorro jogado na rua. Aqui nós temos um exemplo em Taquaras. Tem uma pessoa muito bem sucedida na vida e gasta um dinheiro, uma fortuna, com ração cara, tratando os cachorros da rua aí. Aí uma vez falaram para ele: nós vamos botar esse cachorro para correr aqui em Taquaras, vamos dar fim nisso tudo. Ele disse: ó, eu gasto todo o dinheiro que eu tenho para botar essa pessoa na cadeia. Então vê, então ele valoriza muito mais o animal do que um ser humano, né? E está aí todo dia, um carro, uma fortuna o carro que tem, é um absurdo o carro dele, com um cachorro dentro, carregando ração o tempo todo. Isso um exemplozinho aqui, né? E tem pessoas aí fora que é capaz de matar alguém por causa de um animal. Nós temos um exemplo também de um sobrinho meu, que agora é vereador, e levantou essa questão lá na Câmara dos Vereadores, e foi apedrejado, né, por uma boa parte das pessoas que seguem ele, porque ele valorizou mais o ser humano do que o cachorro. Ele não falou mal do cachorro, ele só valorizou mais o ser humano. Então essas pessoas é que Jesus fala aqui, ó, qual é a diferença de um ser humano para um demônio? Porque temer a Deus e conhecer a Deus, o demônio também conhece. Eu quero ver fazer o que Deus quer. Jesus disse que está cheio de demônios aí na terra. E a gente diz aonde? É encontrar um ser humano desse, que valoriza muito mais um animal do que um ser humano. Jesus fez nós, seres humanos, a sua semelhança, e não um animal. Eu estou citando só um exemplo, né, de animal, mas tem tantas outras coisas, né, que as pessoas não fazem. Anunciar a vinda de Jesus dessa forma, maltratando quem está ao teu lado, não respeitando pai e mãe não respeitando o filho, filho não obedecendo pai e mãe, tudo isso vai pesar na balança, gente. Não é só rezar, não é só dobrar o joelho, eu vou cuidar de mim e deu, não é assim. Nós temos que dar bons exemplos. Eu vou pagar pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Se Deus pôs em minhas mãos 4 filhos para eu educar, eu tenho que educar esses filhos, para Jesus chamar eles novamente. É um dever meu esse, e da minha esposa, né? Eu, na minha casa, sou o chefe da casa, eu não sou mais do que a minha esposa, mas eu sou o chefe. Nós dois juntos vamos administrar essa casa, essa família. A submissão da mulher sobre o homem não é ela baixar a cabeça, não, é submissão. Eu ouvindo outro dia, a Marlene passou para mim um homem falando, né? Muito interessante o que ele fala, é muito importante ver aquilo ali, falando sobre a submissão da mulher. O homem está sobre uma missão, e a mulher está sob missão, ajudar o homem, participar de tudo que o homem faz. Como que ele vai dar conta de administrar uma família, um lar, se a mulher puxa para trás? O que o diabo botou hoje na cabeça do ser humano? Que a mulher tem os mesmos direitos que o homem. Claro que tem para Deus, mas aqui na terra tem essa hierarquia, né? Tem essa divisão, o homem é um, a mulher é outro, mas não, a mulher hoje às vezes tem mais poder do que o homem, fazendo que o homem fica lá embaixo, tirando o emprego dos homens, e os homens fazem o quê? Vão ficar dentro de casa, fazendo o papel que era para a mulher fazer, e a mulher é ditadora, está ali, tem que ser dessa forma, porque é eu que boto o dinheiro em casa, é eu que dou conta de tudo. Então o diabo destruiu muito a família dessa forma. Fazem reuniões, né? Fazem festas só para as mulheres. O que sai daquilo ali? Não estou julgando todas as mulheres, mas uma boa parte se perdeu dessa forma. Reunião só para os homens. Se casou porque não pode estar os dois juntos nessas festinhas e nessas reuniões? Casaram, passa a ser um corpo só. Quando existe essa divisão, já é o dedinho do inimigo que sai no meio. Então, crer em Deus e temer a Deus, todos nós somos assim. Mas fazer a vontade de Deus é que está difícil, né? Muito difícil. E aqui ele diz, o profeta, o que eu sou, né? No final ele pergunta aqui, né? Senhor, o que eu sou para a vossa majestade? Na realidade, és tudo aquilo que ficou reservado para o fim dos tempos. Alguém deveria vir antes do meu retorno, e tu fosse este, como um corneteiro que vem anunciando o meu retorno, com todas essas mensagens. E nós também estamos incumbidos disso, de ser esse corneteiro também, mostrando a verdade, falando a verdade, lutando contra a mentira. Olha o que está ali no túmulo do profeta, né? Lutei contra a mentira, não sei como é que está certinho lá, como é? É, né? Lutei contra a mentira. Como é, Edmar? Está ali? Está mais cego que eu. Batia contra a mentira e lutava
É verdade. Venci pela fé, né? Combati contra a mentira, lutei pela verdade, venci pela fé. E é isso que nós devemos fazer, gente. Lutar contra a mentira. Combater a mentira. Nós temos que vencer pela fé. As pessoas que estão ao nosso redor enxergam isso na gente. Muitas pessoas aí fora dizem, meu Deus, mas vocês têm uma luz diferente. Por quê? Porque se nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele está conosco. Essa luz é Deus presente em nossa alma. E as pessoas que estão lá fora, principalmente as pessoas más, conseguem enxergar isso, porque eles não conseguem fazer. Se não se libertar disso que o demônio botou na cabeça das pessoas, fazer a vontade dele, a vontade mundana, então não consegue se libertar. Precisa ter um pouquinho de humildade, né? Um pouquinho ou bastante humildade, e aceitar Deus no seu coração, para Deus poder então tocar nesse ser humano, e esse ser humano virar um corneteiro, um anunciador da sua segunda volta. Pensem todos nisso. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.